Hoje eu quero que nós mais uma vez sejamos despertados para a importância da igreja. Quando eu falo igreja, é igreja, não é aquela coisa, não, é igreja aqui, ó. Estou falando de coisa real, palpável, exatamente aqui. Isso aqui é igreja, amém? E nós vamos começar abrindo as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, quando Jesus Cristo leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe. Ali o Senhor, ele faz a primeira menção da igreja. Quando Pedro recebe uma poderosa revelação de Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos falar juntos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha para o céu assim, cheio de fé, e diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou no versículo 17: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Sobre ti eu edificarei a minha igreja. Existe uma linha teológica que crê que Jesus estava se referindo à pessoa de Pedro. Aqui um grupo de pessoas creem que era Pedro. Eles têm até um sucessor de Pedro até hoje. Existe outra linha teológica lá do outro lado, que acredita que Jesus não estava falando a respeito de Pedro. Jesus estava falando a respeito da revelação e da declaração que saiu da boca de Pedro. Amém? Eu não gosto de extremos, então eu vou chegar bem aqui no meio. Eu creio que Jesus estava falando sobre, não sobre Pedro, mas sobre qualquer homem e mulher que tenham uma revelação de Jesus Cristo. Em toda a igreja local há um líder principal. Nessa igreja é o pastor Nadinho, a pastora Beth. É essa família, sim ou não? Se você abre qualquer livro de história da igreja, você vai entender que não existiria igreja wesleyana sem John Wesley, Carlos Wesley. Verdade ou mentira? São Pedros com revelação. John Wesley, ele sentiu um desejo muito grande de ser batizado pelo Espírito Santo, de ter o coração aquecido pelo Espírito Santo. Ele teve a experiência, foi batizado com o Espírito Santo, viajou para a Alemanha para aprender sobre a igreja nas casas. Não tinha o nome de célula, mas a igreja nas casas não é nada novo. Quando ele volta de lá, ele fala aquela frase famosa: dá-me 100 homens e eu mudarei o mundo. E ele mudou o mundo. Acredite em mim. Hoje a igreja metodista está espalhada por todo o mundo, fruto da revelação de John Wesley. Ele era o Pedro daquela época, com a revelação. Não existe igreja luterana sem Lutero. Não são igrejas diferentes, é a mesma. Não existe duas igrejas, uma luterana e uma metodista, uma comunidade da graça. Não, é tudo uma só igreja. Mas Deus usa homens e mulheres. Não existiria a igreja quadrangular sem a Amy McPherson. É isso mesmo? Acertei. Aimee McPherson. Ela teve uma revelação: Jesus cura, liberta, batiza. Como é que é? Salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Em cima dessa mensagem ela encheu estádios, e ali uma igreja se levantou, que hoje é muito maior, já partiu para o Senhor, mas a igreja continua, que é a igreja quadrangular. Existiria a Assembleia de Deus sem aqueles dois irmãos suecos que saíram dos Estados Unidos, de Pasadena, na Califórnia, e foram lá para o Pará, Belém do Pará. Começou a igreja em 1906, mais de 100 anos atrás. Hoje é a maior igreja do Brasil.
Mas ninguém pode falar de Assembleia de Deus sem falar nos dois. Ninguém jamais vai poder falar de Comunidade da Graça sem falar de Carlos Alberto Bezerra, sem falar de Ademar de Campos. E tampouco pode falar da igreja Comunidade da Graça de Emelino Matarazzo sem falar do Nadinho, da Beth. Os meninos estão lá em Mogi agora. Daqui a pouco ninguém pode falar da Comunidade da Graça de Mogi sem falar. Meu Deus, são pessoas comuns. Somos homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões. Olhe para a pessoa do seu lado, diga assim: somos pessoas comuns, mergulhados numa graça incomum, porque a graça é de Deus. Diga: não sou eu, mas é a graça de Deus comigo. Digo, isso é igreja. Não é a minha capacidade, é a minha fé na graça e no poder de Deus. Vire para o irmão do teu lado e fala para ele assim: oh, se levanta no poder de Deus. Olhe para o outro irmão e diga para ele: oh, é nós. Homens e mulheres andando debaixo de uma revelação. Vamos falar essa frase junto: homens e mulheres andando debaixo de uma revelação. De novo: homens e mulheres andando debaixo de uma revelação. Amém? Por isso escuta com atenção o que eu vou dizer. Tem centenas, milhares, centenas de milhares de igrejas. Só na zona leste de São Paulo deve ter milhares e milhares e milhares. Amém? Essa aqui é a Comunidade da Graça de Emelino Matarazzo. Se você decidiu se tornar parte dessa obra, você tem que andar na mesma visão dela, respeitando a visão dela. Ninguém é obrigado a estar aqui, mas uma vez que você elegeu como a sua casa, você tem que derramar teu coração, descansar teu coração na liderança e andar debaixo da revelação que Deus tem dado, porque aí todos vão crescer. Diga assim: homens e mulheres comuns andando debaixo de uma mesma revelação. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: oh. Deus está edificando uma igreja nesse lugar. Amém? Esse ano não tem acampamento, tem carnaval, no bom sentido, tem evangelismo. Amém? Todo mundo cai para dentro, diz assim: é carnaval, acabou. O chefe falou, nós estamos dentro, acabou. O negócio de ficar. Vira para o teu irmão e diga: oh. Cai para dentro, irmão. Amém? Comprou o galpão ali do lado para fazer assistência social, um trabalho com a comunidade. Nadinho compra, você diz: então eu vou pagar. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: a visão que Deus está dando. Amém? Procura o pastor Nadinho hoje e fala: Nadinho, você comprou, mas eu quero ajudar a pagar. Está aqui, ó. Pum. Pastor, mas nós estamos em crise. Deixa eu te falar, no meio da crise é que acontece o milagre. Precisa de uma crise para haver um milagre. Deus não cura a pessoa sadia. A doença é a crise dela, aí vem a cura. Sem crise não há milagre. Todo milagre aconteceu por causa de uma crise. Levante a tua mão e diga: Senhor, obrigado pela crise, porque eu já estou vendo o milagre. Diga assim: sobre esta pedra o Senhor está edificando uma igreja, e as portas do inferno, diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Efésios capítulo 4, versículo 15.
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, diga todo o corpo, e por todo o corpo nós vamos dizer toda a igreja, diga por toda a igreja, bem ajustada, consolidada, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesma em amor. Diga comigo, toda a igreja, bem ajustada. O que é uma igreja bem ajustada? A comunidade da graça, ela tem uma base eclesiástica, que são as células, G100, o discipulado, o mentoreamento. Você precisa estar bem ajustado. Aí tem essas juntas de discipulado, de ligamento, de mentoreamento. Você não pode estar solto, você tem que estar ligado, consolidado. Diga comigo, consolidado. O que seria uma pessoa consolidada? É uma pessoa que foi aprendendo, recebendo ensinamento, até entender as bases da comunidade. O que ela crê, qual é a visão, o que está andando. Uma pessoa consolidada, bem ajustado, pelo auxílio de cada junta. É desenvolver uma agenda positiva, entendeu? Todo mundo com aquele sentimento positivo, desenvolvendo uma agenda positiva, cada um fazendo um pouquinho, mas sabendo que olha a soma do pouquinho que foi feito até aqui. Essa igreja não é a revelação, Deus deu ao nadinho, mas o trabalho, a igreja, ela efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Amém, queridos? Deus está usando a sua vida. Diga comigo, Deus está usando a minha vida. Você que é um líder de célula, Deus está usando a sua vida. São as juntas e ligamentos que faz da igreja uma igreja forte. Então, essa logística espiritual, ela precisa ser feita. Pastor, cheguei cansado do trabalho, mas eu vou assim mesmo, eu vou desempenhar a função que me foi outorgada, que me foi, como é que eu poderia usar? Designada. O que mais? Outorgada, compartilhada. É um privilégio. Olhe em volta de você. Você está acostumado com essa igreja, mas não existem poucas igrejas bonitas assim no Brasil. Estou te falando sério. Saudável, doutrinariamente, seguindo a verdade, prezando pelo... Hoje nós conversamos na hora do almoço. Vocês têm um pastor apaixonado pela palavra de Deus, um homem cheio de temor de Deus e pela palavra de Deus. Tem uma bagunça gospel acontecendo aí do lado de fora, querido, e Deus está preservando vocês disso. Vou falar sobre isso rapidinho. Não estou acusando ninguém, só estou dizendo que vocês são privilegiados por ser parte dessa igreja. Aprenda a honrar isso. Só que quem nasce na casa não tem ideia do privilégio. Olhe para o seu irmão da direita e da esquerda e diz assim, ó, é nós, hein? Tamo junto. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, versículo 6 a 8. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Falei da igreja em termos gerais, agora eu quero ir para o particular da tua vida em comunidade. Apocalipse 6, 14 e 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Diga comigo, evangelho eterno. O que é um evangelho eterno? Quer dizer que ele não teve princípio e nem terá fim,
esse evangelho já existia antes de tudo, e depois de tudo o evangelho ainda vai continuar existindo, amém? Isso é um evangelho eterno. E esse anjo, ele estava com esse evangelho para ser proclamado sobre a terra, a cada nação, inclusive o Brasil, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz, 2 pontos, diga comigo, 2 pontos, porque o 2 pontos é importante, porque agora ele vai definir o evangelho eterno. Que evangelho é esse? Esse evangelho eterno fala só de 2 coisitas. Faz assim com o seu dedinho, diga 2 coisas. Primeiro, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esse é o primeiro tema do evangelho eterno. Diga assim, temer a Deus e dar glória a Deus, porque o juízo de Deus já é chegado. Segunda parte desse evangelho é: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, primeiro ponto desse evangelho é: temei a Deus e dai-lhe glória. Segundo ponto é: adorai a Deus. E amigos, não podemos inverter a ordem bíblica, jamais. Aí continuando a leitura, diz assim: seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações, inclusive o Brasil, do vinho da fúria da sua prostituição. Existem muitas interpretações do que seria essa Babilônia. Eu não quero nem saber quem é Babilônia, eu só quero saber de uma coisa nesse texto aqui: caiu. Vamos falar junto? Caiu. Eu não quero saber quem é Babilônia, só quero saber que ela vai cair duplamente. Mas não podemos inverter a ordem bíblica. O segundo anjo, ele só vem depois do primeiro anjo. Ou seja, para Babilônia cair, é necessário que primeiro a igreja se levante no temor do Senhor e na adoração. Lembra do primeiro? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai. Deixa eu te dizer, não existe adoração sem temor. O temor vem antes da adoração. Não existe adoração sem temor de Deus. Se uma pessoa subir nesse altar, pegar um instrumento e cantar uma música sem temor de Deus, você não vai sentir nada aí. Sobe outra pessoa e canta a mesma música do mesmo jeitinho, com temor de Deus, você vai sentir aquele arrepio gostoso da presença de Deus passando na sua vida. Você pega a tua Bíblia para ler lá na tua casa, sem temor de Deus, sem reverência, e lê a tua Bíblia, é só um bom livro, cheio de instruções boas e bons conselhos. Mas se você abre a tua Bíblia com temor de Deus, é adoração. Quando você abre e você lê, a revelação, ela salta do versículo para dentro do teu coração. Se você dobra o teu joelho lá no teu quarto para orar, sem temor de Deus, é só uma oração vazia, e Deus não ouve gritos vazios. Mas se você dobra o teu joelho com temor de Deus, você não precisa falar nenhuma palavra, porque Ele conhece as intenções do teu coração, Ele conhece o choro do teu coração. A tua adoração é recebida, porque adoração não é música, adoração são atitudes que são frutos do temor. O temor é a árvore, a adoração é o fruto. Não tem jeito de produzir o fruto sem a árvore. Está entendendo? Levantar as mãos é adoração, mas pode ser aeróbica também. Você já viu na academia? O pessoal lá também levanta a mão. O que faz a diferença aqui na igreja é o sentimento do teu coração. Antes de você levantar a mão, você pensa primeiro, diz assim: meu Deus, há uma chama como de fogo sobre a minha cabeça, eu vou levantar a mão, mas vou levantar com cuidado para não queimar a mão. Glória. O temor, diga temor, é que faz a diferença. E a igreja tem perdido o temor do Senhor. As pessoas têm perdido o temor do Senhor.
tem confiado muito na religião e perdido o temor do Senhor. Mas vire para o teu irmão e diga assim: você não, porque eu profetizo sobre a sua vida que o temor do Senhor está em ti. Apocalipse 14, 6-8 diz que essa Babilônia, ela tem dado às nações de beber do vinho da sua prostituição. Essa prostituição não é prostituição carnal, é prostituição espiritual, idolatria. O que o vinho faz? O vinho embriaga, o vinho anestesia. Quando a presença de Deus vem, você não sente, porque eu digo você no sentido figurado, porque a pessoa está anestesiada pelo vinho da prostituição, da idolatria. Tudo que a pessoa quer é ter mais um carro, mais uma casa. Ela não entendeu que Jesus vai voltar e tudo vai ficar. Tudo que ela pensa é ganhar dinheiro só para ela comer mais uma picanha. A vida dela se resume nessa vida. Porque idolatria não é só se prostrar diante de um santo, ou de uma madeira ou barro. O pior ídolo da nossa vida é a nossa própria vontade. Nós adoramos a nós mesmos, nós nos amamos tanto, nós nos prostramos diante de nós muitas vezes, negociamos, negligenciamos as coisas de Deus por nossa causa. Hoje eu não vou não, porque eu estou cansado. Eu vi um pastor pregando e eu morri de rir. Ele falou que todos os inimigos de Deus na terra de Israel, quando Israel invadiu a terra, tinha um eu no meio: filisteu, jebuseu, ferezeu, entendeu? Tudo tinha um eu no meio. E Deus falou: destrói esse inimigo. Cananeu. Diga assim: temei a Deus. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: tema o Senhor. Diga para ela: o teu Deus é o temor de Isaac. E diga assim: não se embriague com o vinho da Babilônia. Não se embriague com o vinho da religião. Não se embriague com o vinho deste mundo, com o vinho que há contenda, que há dissoluções, prostituições. Vire para o teu irmão e diga assim: mas se embriague com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos, cantando, entoando hinos, cânticos espirituais. Se embriague do Espírito Santo de Deus. Não há adoração sem temor. Não há adoração sem temor. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Eu vou ler uma tradução, que é a tradução amplificada, que diz assim: eu rogo a vocês, irmãos, eu imploro, tendo em vista todas as misericórdias de Deus, que vocês façam uma decisiva dedicação dos seus corpos, apresentando todos os seus membros e faculdades como um sacrifício vivo, santo, devotado, consagrado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente, que é um serviço, uma adoração espiritual a Deus. Diga: culto racional. Uma pessoa embriagada, tem uma coisa que acontece, ela perde a razão. Diga: eu estou fora do vinho da Babilônia, eu preciso manter a minha razão. Para oferecer um culto a Deus.
Diga: sem temor não há adoração. Eu quero terminar lendo alguns versículos para vocês. Salmo 19, versículo 9. O temor do Senhor é límpido e dura para sempre. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros e todos são igualmente justos. Salmo 22, 23. Todos aqueles que temem a Deus, louvem a Ele. Toda a descendência de Jacó, glorifiquem a Ele e permaneçam em reverência diante dEle, toda a descendência de Israel. Salmo 25, 14. Se você concordar comigo, você vai dizendo amém. A amizade do Senhor não é para qualquer um, não. É para todos aqueles que temem a Ele. Isso é muito importante. A tua adoração não vai gerar temor, mas o temor vai gerar adoração. A amizade do Senhor é para todos aqueles que o temem. E Ele vai fazer esses amigos, essas pessoas que temem, vai fazê-los conhecer os seus mandamentos. O Salmo 25, 14, na versão amplificada, diz assim que o segredo dos doces e satisfatórias misericórdias do Senhor são para todos aqueles que o temem, que reverenciam, que adoram a Ele. Ele vai mostrar a essas pessoas os seus mandamentos e revelar a eles as profundezas, as proximidades do entendimento dos seus mandamentos. Ou seja, quando você abrir a sua Bíblia, como eu disse, você lê um versículo, tem uma revelação. Você abre a Bíblia no mesmo capítulo, no mesmo versículo, cheio de temor, você tem outra revelação. Você abre a Bíblia no mesmo capítulo, no mesmo versículo, cheio de temor, Deus te mostra e dá uma terceira coisa. E não para, porque a Bíblia é um livro vivo. Diga: a Bíblia é um livro vivo. Salmo 33, 8. Que toda a terra tema o Senhor, que todos os habitantes do mundo permaneçam em reverência diante dele. Agora o meu caso especificamente, Ele colocou uma canção na minha boca, uma canção de louvor ao nosso Deus. Muitos vão ver isso e vão temer e vão confiar no Senhor. É isso que as minhas canções fazem, por causa do temor. Já parou para pensar que a minha voz não é boa? As músicas têm 3, 4 acordes, não é uma coisa muito elaborada. Diga: é o temor. Receba o temor de Deus no teu coração. Receba o temor de Deus no teu coração. Temor de Deus. Temor de Deus. Agora só aqui embaixo, aqui, ó. Receba o temor de Deus no teu coração. Temor de Deus. Oh, aleluia. Salmo 102, verso 15. Nações vão temer o nome do Senhor, todos os reis da terra vão temer a sua glória. Salmo 103, verso 13. Você vai dizer amém se concordar. Como um pai mostra compaixão para com seus filhos, da mesma forma o Senhor mostra compaixão, não com qualquer pessoa, é com todos aqueles que o temem. Diga para o teu irmão: o segredo é temor do Senhor. E tem uma coisa, eu escolhi versículos só nos Salmos, porque se você for ler sobre temor do Senhor na sua Bíblia, nós vamos passar a semana toda aqui. Só peguei Salmos, e não peguei tudo também não, porque é muita coisa. Diga assim: o segredo é temer o seu nome. Diga para o seu irmão de novo: o seu Deus é o temor de Isaac. Salmo 103, 17. Mas o seu eterno amor, o seu inabalável, o inabalável amor do Senhor é para toda a eternidade, é de eternidade a eternidade, em todos e para todos aqueles que temem a Ele. E a sua justiça
até os filhos dos filhos, amém? Os netinhos do Nadinho. A Lívia vai colher o fruto do temor que o Nadinho teve. Ela é a filha do filho do Nadinho. Deus vai abençoar os seus netos. Você que teme o Senhor hoje, você está semeando na vida dos teus netos. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos aqueles que praticam o temor do Senhor, eles têm bom entendimento, e o seu louvor permanece para sempre. Salmo 115, verso 11. Você que teme o Senhor, confie no Senhor, porque Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Você teme a Deus? Sim ou não? Então fica tranquilo, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. A sua preocupação não é com o inimigo que vem contra ti, é contigo mesmo. Como é que está o seu temor? Está levando já na barriga? Está nem aí? Está voltando a fazer as coisas antigas? Lembra de Ananias e Safira? Aqueles que morreram? Diz assim que veio sobre a igreja grande temor. É disso que eu estou falando, é de medo. Medo. Eu fui criado na roça. Meu avô Paulino Ferreira Requião, ele nunca bateu na gente, nada disso, super amoroso. O Nadinho lembra muito ele. Mas ele recebia muitas pessoas, e a gente ia para a sala, começava a fazer bagunça, ele dava só uma olhada. A gente vazava. Por quê? Por causa do temor. Não porque ele nos batia, é porque ele nos amava demais, e a gente jamais queria fazer algo para magoá-lo. Havia um temor gerado pelo amor, pela graça. Deus não vai bater em você. Ananias e Safira foi só um exemplo para você vigiar. Mas Deus te ama. Diga assim: o meu Deus me ama. Ele merece o meu temor. Levante a mão e diga assim: Espírito Santo, o Senhor é digno de temor. Salmo 115, verso 13. Ele vai abençoar todos aqueles que temem o Senhor, todos eles, o pequeno e o grande. Salmo 118, versículo 4. Vamos todos aqueles que temem o Senhor dizer juntos: o seu eterno amor dura para sempre. Vamos sim de novo, todos aqueles que temem o Senhor, levante as mãos e diga: o seu eterno amor dura para sempre. Salmo 147, 11. Mas o Senhor tem prazer em todos aqueles que o temem, em todos aqueles que esperam no seu eterno amor. Eita, ei glória. Salmo 34, versículo 6. Diz assim: clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Diga: todas as suas tribulações. Diga: cada uma delas. Vire para o teu irmão, toca nele e diz assim: irmão, confia nele. E diga: cada uma. O Senhor vai te livrar de todas as tribulações. Ele permite que a chapa esquente só para te ensinar, mas Ele vai te livrar. Não duvide do seu amor, não duvide do seu eterno amor, amém? Ah, pastor, mas eu estou passando uma luta na minha vida. Deus está nesse negócio, Ele vai te livrar. Confia nele, confia no Senhor, confia no Senhor, espera nele. O anjo do Senhor acampa ao redor de todas as pessoas e os livra. É isso que está escrito? No way. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, daqueles que temem ao Senhor, e os livra. Não basta ser gospel. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Então você recebeu a oportunidade de viver no temor do Senhor. Não desperdice. Diga assim: o anjo do Senhor acampa ao redor de todos aqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Nada. Nada. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida? Quem é a mulher que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? 1. Refreia a sua língua do mal. 2. Seus lábios de falarem dolosamente. 3. Aparta-te do mal. 4. Pratica o que é bom. 5. Procura a paz. 6. Empenha-te por alcançá-la. Aí você vai aprender o temor e o tremor do Senhor.